né, para, enfim, já falar também da política de, né, do IFES e, mais que isto, né, perspectiva de expansão aqui no estado de São Paulo, porque a demanda está muito, muito, né? Brasil, mas São Paulo está atrasado. Brasil. Tá. São Paulo sempre é tido como a locomotiva, mas eu acho que está ainda na Maria Fumaça, né? Porque, enfim, não está funcionando. Vamos lá. Não o IFES, eu digo a educação pública do estado de São Paulo. Passa, então, para você, Maíra, por favor, 10 minutos. Tá funcionando. Primeiramente, bom dia a todas, todos e todes. Agradecer e parabenizar, né, o mandato da professora Bebel, né, que cumpre um papel muito importante na defesa da educação e que chama essa audiência pública para falar sobre os institutos federais no estado de São Paulo, né, nesse momento histórico, né, em que o Brasil volta a sonhar novamente, né? Eu sou Maíra, eu sou servidora do Instituto Federal de São Paulo, do campus Jacareí, sou coordenadora estadual do Sinasef São Paulo e sou da pasta de políticas para as mulheres da direção nacional do Sinasef, né? Quero agradecer a todos e todas e todos aqui que compõem essa mesa bem diversa, e que bom, né, a todos que estão presentes também, que bom que estamos aqui querendo discutir educação, querendo discutir os institutos federais, né? Com muita honra recebi o convite, né, pelo mandato da professora Bebel, para fazer essa discussão, né, na perspectiva do sindicato, do que a gente tem discutido a respeito da expansão do Instituto Federal de São Paulo, né? Os desafios, as possibilidades, as condições em que a gente se coloca nesse momento histórico, com essa perspectiva de avanço dessa política tão exitosa, né? Uma política do governo Lula I e II, e também que teve uma grande expansão no governo da presidenta Dilma, né? Eu fiz uma pequena apresentação, né? Foi bem rápida mesmo, porque mais para orientar, e eram dados que eu ia colocar aqui, e eu achei interessante a gente visualizar esses dados, tá? Para a gente ter uma noção do porquê a urgência nessa pauta da expansão do Instituto Federal de São Paulo, né? Em São Paulo. Então, eu trouxe aqui, nessa tabelinha, um quadro, né, por que expandir em São Paulo? Um quadro comparativo, né, de alguns estados da região sul e sudeste, onde tem os institutos federais, né? Por que sul e sudeste? Porque a gente sabe que a demanda ela não se dá somente pela questão populacional, né? Tem outros fatores que orientam a demanda por vagas, né, de uma instituição de ensino. Então, eu achei mais prudente a gente fazer um comparativo com a região sul e sudeste, né? E quando a gente olha nessa planilha, a gente vê, né, o número de vagas: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, e a gente vê o quão aquém, né? Eu acho que todo mundo consegue ver os números. Estou vendo. Eu não enxergo porque eu tenho bastante dificuldade, mas São Paulo está bastante aquém nos números de oferta de vagas por população, né? Então, por isso que a gente fala que a expansão dos institutos federais no estado de São Paulo é urgente, não só pelo atendimento estar muito aquém do que nos outros estados, mas também porque, em São Paulo, a gente tem um avanço muito grande na reforma do ensino médio e na precarização dessa etapa do ensino, né, no estado de São Paulo, né? Pode passar. Eu só preciso descer. Nesse sentido, a gente fala, é preciso expandir, sim, né? Os números dizem que a gente tem aí uma demanda, né, represada, né, por essa escola de qualidade, que são os institutos federais, mas em que condições a gente pretende expandir, né? Eu acho que a principal
Primeiro, dialogando com a comunidade. É primordial que qualquer expansão que seja tocada seja feita, a exemplo da professora Bebel aqui, chamando a comunidade para falar sobre o Instituto Federal, né? E aí a gente traz um possível reordenamento, eu não sei... quando a gente... o Instituto Federal, naquela outra planilha que eu estava mostrando, em São Paulo, a gente tem uma instituição com 38 campos, sendo administrada por uma reitoria, né? Os demais têm mais campos e é dividido, pelo menos, em 2 instituições. Então, a gente precisa, sim, falar de uma divisão do Instituto Federal de São Paulo, né? Até pelas condições postas em uma reitoria, administrar tudo isso, né, com os servidores super atolados de serviço, com serviços bastante precarizados. Mas qualquer reordenamento feito, ele não pode ser feito em gabinete, ele precisa ser feito em diálogo com a comunidade, né? É preciso também falar sobre as estruturas dos campos já existentes. A gente tem bastante campos que falta quadra poliesportiva, refeitório, laboratório. Então, para pensar em qualquer expansão, a gente precisa arrumar a casa, né, e arrumar o que a gente já tem. Inclusive, muita falta de servidor, os servidores bastante sobrecarregados de atividades, né, sofrendo burnout, sofrendo uma série de doenças pelo jeito que se intensificou, principalmente no pós-pandemia, e quem trabalha em escola sabe que a gente tem uma demanda de adoecimento emocional no pós-pandemia que acaba nos exigindo um trabalho muito mais intenso, né? E aí é uma pauta que o sindicato traz, é uma pauta já antiga, que a gente já levou, inclusive, lá na CETEC, né, Vidor? Que é o aumento do teto de servidores por campus. Isso é primordial em todos os campos do Instituto Federal. Para quem não sabe, hoje a gente tem o teto nos campos plenos de 70 professores e 45 técnicos administrativos, né? E nos avançados são 13 e 26, né? 26 docentes e 13 técnicos administrativos. Então, é preciso rever, porque hoje, na prática, a gente vê que esse número é insuficiente para garantir a qualidade de ensino que a gente vem ofertando nos institutos federais. Outra defesa... pode passar? Outra defesa que nos é muito cara no Instituto Federal de São Paulo é o nosso carro-chefe, né, no Instituto Federal do Brasil todo, que é o ensino médio integrado ao técnico, né? A Lei 11.892, né, que é de criação dos institutos federais, ela determina que as ofertas dos institutos federais elas obedeçam 50% de cursos técnicos prioritariamente na forma de ensino médio integrado técnico. Então, qualquer campus do Instituto Federal que se pense em abrir, o princípio é priorizar o ensino médio integrado. Contratação de professores do núcleo comum, das áreas de física, química, biologia, história, geografia, ciência, sociologia, filosofia. Não tem como pensar em aumentar o Instituto Federal, que, se não for começar todo o campus pela oferta do ensino médio integrado, que é a melhor educação de ensino médio do mundo, e devia ser referência no Brasil, e não esse ensino médio que está rodando aí, esse novo ensino médio precarizado, que esvazia conteúdo científico dos nossos alunos. Alguém aqui sabe me dizer uma escola privada que adotou esse novo ensino médio? Não, porque a elite está tendo filosofia, está tendo sociologia, querem precarizar a educação para a classe trabalhadora, aligerar a formação para colocar no mercado de trabalho de forma precária. É esse o novo ensino médio, e qualquer expansão do Instituto Federal em qualquer lugar do Brasil, e em São Paulo, a gente precisa lutar contra essa destruição dessa etapa de ensino, né? E aí eu trago um pouco um resultado do PISA, né, da prova do PISA, que a gente
tem bastante críticas nessas provas de larga escala, essas avaliações, mas que mostra como, mesmo não orientado para fazer essas provas, os institutos federais se destacam nesse tipo de avaliação, né? Tem os melhores resultados, comparados com Coreia do Sul, com Finlândia, fica em 11º lugar entre os países que são 70 do PISA, enquanto o Brasil, quando todo, fica lá em 50º, 60º. Então, o Instituto Federal é um ensino médio de referência e é ele que deve ser pautado se for pensar qualquer reforma de ensino médio no país. E não expandiremos se não for sendo orientado por essa concepção pedagógica de ensino médio que a gente tem hoje no Instituto Federal e que, infelizmente, por mais que a gente diga que no Instituto Federal a gente tem barrado a reforma do ensino médio, de alguma forma ela vem entrando, vem sido aprovados projetos de cursos com redução de carga horária das disciplinas de biologia, de química, de física, de matemática não, perdão, de sociologia e de filosofia, tá? Então, de alguma forma, o ensino a pauta do novo ensino médio chega no Instituto Federal e a gente precisa fazer essa discussão, rebater, resistir e lutar contra essa destruição. Pode passar. Acho que passou já, né? Aí pode passar para a próxima, que eu acho que eu já falei um pouco disso. E eu queria falar também um pouco sobre as licenciaturas, né? Eu vou fazer uma fala um pouco mais, tentar ser um pouco mais rápida na fala das licenciaturas, mas é muito importante a gente pensar, depois que a gente abre um campus do Instituto Federal, professora, a gente pensar que, na mesma lei que eu digo que 50% das vagas são prioritariamente para o ensino médio integrado ao técnico, a gente é obrigatório a ofertar 20% de licenciaturas, de formação de professores. Tá? E essa formação de professor não é qualquer formação de professor. Tá? E a gente precisa defender. Eu tive num debate esses dias, defendendo as licenciaturas nos institutos federais, e escutei assim: nossa, mas acontece que a gente não consegue formar turma, que a gente tem uma evasão muito grande. Eu acho um erro ofertar licenciatura no Instituto Federal. Aí eu digo, a gente precisa defender uma política de valorização da carreira de professor. Tá? Porque, se as licenciaturas estão esvaziadas, é porque a gente tem, no país, uma desvalorização da categoria de professor. E esses professores são quem vai dar aula para os nossos filhos na educação básica. Então, a gente precisa defender as licenciaturas do Instituto Federal, que também são referências, os programas como o PIB, de residência pedagógica, que mantêm os nossos alunos da licenciatura estudando, que permitem que eles estudem e tenham uma renda enquanto fazem uma licenciatura, porque, se a gente abrir mão da licenciatura dentro dos institutos federais, a gente vai deixar a formação de professor de educação básica no Brasil na mão da iniciativa privada, ofertando curso EAD precário para colocar esse professor dentro da sala de aula, dando aula para os nossos filhos, dando aula para o futuro do nosso país. Então, não se pensa numa expansão de Instituto Federal sem pensar em estrutura, valorização das carreiras e sem pensar na defesa das concepções pedagógicas e dos balizadores legais que regem o Instituto Federal hoje. Não existe expansão do Instituto Federal em São Paulo sem luta política do Instituto Federal, que a gente pode passar que aí, que caminhos a gente quer seguir. Tá? A gente precisa, sim, queremos expansão, queremos atender a população, mas queremos manter a qualidade que temos hoje. Muito obrigada e parabéns pelo debate.